E aí, pessoal, hoje nós iremos falar sobre a história e a geografia da cidade de Princesa Isabel, na Paraíba. Eu sou o professor Marconildo Viegas, sou coordenador pedagógico, concurseiro, pedagogo e professor de língua portuguesa. Se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Nós aqui iremos falar sobre a história e a geografia da cidade de Princesa Isabel, com a leitura dos textos teóricos dos sites oficiais, IBGE, Prefeitura, a FAMUP, G1, Paraíba e tantos outros que são fontes confiáveis e que podem ser usados em algum recurso contra alguma questão que possa ser que tenha alguma inconsistência. Então, aqui não é dica de cursinho, são leituras do texto teórico dos sites oficiais. Também, se você quiser fortalecer o meu trabalho, está aí no rodapé do vídeo o e-mail, o Pix, e você pode fortalecer com 50 centavos, R$ 1. E se você também não puder ajudar, você me coloca nas suas intenções das orações, pedindo sempre a Deus que me dê saúde, paz, tranquilidade, para que eu possa fazer vídeos assim e contribuir para a sua aprovação nos concursos públicos, porque o objetivo do canal é isso, que você consiga acertar todas as questões relacionadas à história e à geografia da cidade, que isso vai ser o diferencial na sua prova. Então, nós aqui, como eu já disse anteriormente, é leitura do texto teórico dos sites oficiais. Nós vamos começar com a bandeira e o brasão. A bandeira de Princesa Isabel, na Paraíba, ela é um retângulo dividido em 4 retângulos menores. Há uma intercalação entre a cor vermelha e a cor azul na parte superior e a cor azul e a cor vermelha na parte inferior. Na cor vermelha superior tem uma coroa mostrando algo assim heráldico, como no brasão, e também na parte superior azul tem a flor de lis, que é relacionado à França, é relacionado a algum evento francês. Eu não consegui identificar esse evento, pode ter sido o primeiro morador da cidade, uma colônia francesa ou simplesmente uma homenagem à França. Na parte inferior, nós temos a cor azul com essas mesmas flor de lis e na parte vermelha inferior só tem o vermelho. O azul simboliza as águas, o branco simboliza a paz e o vermelho simboliza a luta, o sangue derramado, e na coroa, como eu já disse, é algo heráldico relacionado à monarquia, essa é referência, Além disso, nessa coroa tem uma cruz de Malta, simbolizando a fé cristã. No brasão tem quase os mesmos detalhes que a bandeira. Nós temos o ramo do algodão, que foi a cultura bastante desenvolvida no município, e o milho, com suas espigas do lado esquerdo. Enquanto que tem no escudo as cores vermelha e azul, tanto na parte superior quanto na parte inferior, dividido nas cores intercaladas, com a flor de lis como a bandeira. Abaixo do escudo tem o nome Princesa Isabel, e na faixa desse brasão tem a data da emancipação política, que é dia 18 de novembro de 1921. Então, aniversário da cidade de emancipação política, 18 de novembro de 1921. E é uma data importante, certo? Foi quando foi institucionalizado o município de Princesa Isabel. Lembrar que existe uma diferenciação entre fundação, emancipação e instalação. Nós também devemos perceber que tanto o brasão, quanto a bandeira e quanto o hino são partes da lei orgânica da cidade. Esses são os símbolos municipais
que a Lei Orgânica cita logo nos seus primeiros artigos. Vamos ver o hino da cidade de Princesa Isabel. No site da Prefeitura de Princesa Isabel, nós temos a letra do hino municipal, o hino oficial. A letra foi feita pelo senhor José Florentino Duarte e a música, seu Manuel Marrocos. Algumas bancas elas pedem quem fez a letra e quem fez a melodia, né? Então, quem compôs a letra e quem fez a melodia. Então, é bom memorizar, escreva aí no seu caderninho, nas suas anotações, sobre quem é que fez a letra e quem fez a musicalização, a melodia. Lembrar também que algumas bancas elas tiram algumas palavras antigas do hino e colocam um espaço em branco para você completar. Por isso que é importante a pessoa ler sobre o hino da cidade. Caso caia, a pessoa vai estar então ciente, porém se a pessoa não estudou, não leu, aí fica mais complicado. Então vamos ler o hino e depois fazer a interpretação. Rodeada de serras e de sonhos divinos, aqui temos princesa, no amor da beleza de seu grande destino. Revoada de andorinhas, pontilhando os espaços de desenhos natais, de belos festivais, de cantos e abraços. Trabalho, inteligência, os valores da vida que fazem na história e projetam na glória nossa gente aguerrida. Princesa, os teus filhos, votados a servir, têm bravura de crente, geração do presente e imortais no porvir. Aqui nós temos 4 estrofes. Na primeira fala de algo assim relacionado à geografia, né? Rodeada de serras, e tem sonhos divinos, né? Ou seja, a religiosidade das pessoas. Aqui temos princesa, no amor, na beleza de seu grande destino. Então, é uma cidade importante na história da Paraíba, com a revolta, né? Antes de 1930, que fez com que princesa não fizesse parte da Paraíba na época de João Pessoa, em 1930, né? Antes de 1930. Aqui é uma grande referência relacionada a essa questão de princesa no amor, na beleza de grande destino, né? Um grande destino ela tem. Então, a cidade é bonita, é amorosa, e na segunda estrofe nós temos como é a paisagem da cidade, né? Revoada de andorinhas, pontilhando lá os espaços, de desenhos natais, de belos festivais, de cantos e abraços. Então, é uma cidade festeira, né? É uma cidade que gosta da música, um povo que usa a inteligência, trabalha com a inteligência, valoriza a vida e o aspecto histórico também na terceira estrofe, né? Que fazem na história e projetam na glória a nossa gente aguerrida, retomando ao que aconteceu lá com o coronel Zé Pereira, né? E princesa, os teus filhos votados a servir, né? Eles estão sempre prontos, amando a cidade, essa civilidade, algo cívico, né? De amor à pátria, de amor à localidade. E tem bravura de crente, né? Pessoa que acredita no que está fazendo, que torna a pessoa brava, né? Guerreira, geração do presente, imortais no porvir. Então, se faz hoje para ser lembrado depois. No site da Prefeitura de Princesa Isabel, a Câmara aprovou e o prefeito constitucional de Princesa Isabel, isso no ano de 2002, fez a obrigatoriedade do canto dos hinos de Princesa Isabel e do Brasil nas escolas municipais. Então, em 2002, pela lei número 858, lá da Câmara Municipal, está no site da Prefeitura e no site da Câmara. Fica instituída a obrigatoriedade da execução do hino de Princesa Isabel e do hino nacional brasileiro, semanalmente, nas escolas municipais de Princesa Isabel. A execução de que trata o artigo anterior deverá ser feita às segundas e sextas-feiras, alternando o canto dos hinos municipal e nacional. Fica a critério da Secretaria Municipal, a SEDUC, do primeiro ou último dia útil da semana para o canto de cada hino. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário. E o prefeito constitucional, José Sidney Oliveira, em 2002, no dia 28 de agosto, sancionou essa lei para cantar o hino nacional nas segundas e nas sextas-feiras. No site da Prefeitura de Princesa Isabel, fala sobre a história,
fala sobre o hino. É um site muito interessante, tem muita informação. A prefeitura está de parabéns que nesse formato nós sabemos a história e a geografia da cidade, além de outras curiosidades e também o que a prefeitura faz. A história de Princesa Isabel, que é uma cidade no sertão paraibano, é um município marcado pelas tradições culturais e o grande acervo histórico. Foi a capital do território de Princesa. Esse território de Princesa foi o que eu já citei antes no hino, relacionado à emancipação da Paraíba, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Tem uma altitude de 683 metros, está a cerca de 420 quilômetros de distância da capital do estado, João Pessoa. A população aqui nós iremos ver no site do IBGE também a área em quilômetros quadrados, como é que está no site do IBGE. O que é que pode ser pedido até o momento? Vai ser falado sobre o território de Princesa, ok? Sobre o que é que significa isso. Então precisa estudar sobre isso. E nós vamos ver mais curiosidades quando começar a ler os dados do IBGE. Princesa Isabel, Paraíba, PB. No local onde hoje se localiza a cidade, em princípios do século XVIII, existia uma lagoa conhecida pelo nome de Perdição. Tempos depois, padre Francisco Tavares Arcoverde construiu uma capela em homenagem a Nossa Senhora do Bom Conselho. Então, o primeiro morador, fundador, a primeira pessoa que construiu ali a vila, a comunidade, é padre Francisco Tavares Arcoverde, que fez a capela em homenagem a Nossa Senhora do Bom Conselho, em torno da qual surgiu o povoado de mesmo nome. Vocês têm que memorizar Perdição, que era uma lagoa, e também Nossa Senhora do Bom Conselho, né? Surgiu o povoado de mesmo nome. Por volta de 1875, o povoado de Bom Conselho foi elevado à categoria de vila. Então, em 1875, ele vai se tornar vila. Antes era só um aglomerado, né, de casas e tal. Depois, em 1875, o primeiro nome Bom Conselho vai ser uma vila, com a denominação de Princesa. Então, deixa de ser Bom Conselho e vai ser Princesa. Só em 15 de novembro de 1938, pelo Decreto-Lei 1164, o município passou a se denominar Princesa Isabel, claro, que é em homenagem à princesa monárquica do período monárquico aqui no Brasil. O gentílico é princesense e vamos ver sobre a formação administrativa. Elevada à categoria de vila com a denominação de princesa pela Lei Provincial 597 de 26 de 11 de 1875, pela Lei 659 de 5 de 2 de 1879, é extinta a vila, sendo seu território anexado ao município de Piancó. É elevado novamente à categoria de vila com a denominação de princesa pela Lei 705 de 3 de 12 de 1880, sede no antiga Vila de Princesa. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído do distrito sede. Nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1 de 9 de 1920, o município aparece constituído de 4 distritos: Princesa, né, que é a própria sede, Belém, São José e Alagoa Nova, assim permanecendo em divisão administrativa referente ao ano de 1933. Em divisões territoriais datadas de 31 de 12 de 1936 e 31 de 12 de 37, o município aparece constituído de 5 distritos: Princesa, Barra, Alagoa Nova, Água Branca e Tavares, não figurando os distritos de Belém e São José. Pelo Decreto-Lei 1164, de 15 de 11 de 1938, o município de Princesa passou a se chamar Princesa Isabel, os distritos de Alagoa Nova a se chamar Manaíra e Barra a se chamar Ibiapina. No quadro fixado para aprimorar no período de 39 a 43, o município aparece constituído de 5 distritos: Princesa Isabel, ex-Princesa, Água Branca, Ibiapina, ex-Barra, Manaíra, ex-Alagoa Nova e Tavares. Pelo Decreto-Lei nº 520, de 31 de 12 de 1943, o distrito de Água Branca passou a se chamar Imorote e o distrito de Ibiapina a se chamar Juru.
Pela Lei Estadual 220, de 19 de 12 de 1948, o distrito de Imorote voltou a se chamar Água Branca. Pela Lei 318, de 7 de 1 de 1949, é criado o distrito de São José, ex-povoado e anexado ao município de Princesa Isabel. Em divisão territorial de 1950, o município é constituído de 6 distritos: Princesa Isabel, Água Branca, ex-Imorote, Juru, ex-Ibiapina, Manaíra, São José e Tavares. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1 de 7 de 1955 pela Lei Estadual 2150, de 10 de 9 de 1959. Se desmembra do município de Princesa Isabel os distritos de Tavares e Juru e vão se transformar no município de Tavares. Pela Lei Estadual 2163, de 24 de 9 de 59, se desmembra do município de Princesa Isabel o distrito de Água Branca, sendo elevado à categoria de município. Sai Água Branca também do distrito de Princesa Isabel. Em divisão territorial datada de 1 de 7 de 1960, o município é constituído somente de 3 distritos: Princesa Isabel, a sede, Manaíra e São José. Pela Lei Estadual 2657, de 15 de 12 de 1961, se desmembra de Princesa Isabel o distrito de Manaíra, que vai ser um município, elevado à categoria de município. E em divisão territorial datada de 31 de 12 de 1963, o município é constituído apenas de 2 distritos, Princesa Isabel e São José. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 17 de 1 de 1991, pela Lei Estadual 5921, de 29 de 4 de 1994. Se desmembra do município de Princesa Isabel o distrito de São José, que é elevado à categoria de município, com a denominação de São José de Princesa. Em divisão territorial datada de 2003, o município é constituído somente do distrito sede, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. A alteração toponímica distrital Princesa para Princesa Isabel alterado pelo decreto número 1164 de 15 de 11 de 1938. A fonte é o IBGE e vamos conferir isso lá no próprio IBGE. Em relação aos feriados municipais, aqui não tem as datas dos feriados municipais em 2024. Esse mesmo formato de site em outras prefeituras também não coloca, Então, aqui nós vemos que os feriados municipais têm a emancipação política, padroeiras, São João, São Pedro, Independência, são esses os feriados, mas os municipais, assim, específico, tem só a emancipação política e padroeira, que infelizmente aqui no site não tem. Essa é a visão do site da Prefeitura de Princesa Isabel. É um site interessante, muito legal, tem muita informação, tem a lei orgânica da cidade, que é importante todo mundo ler, e também a informação sobre a cidade. Vamos então para a história no site oficial, que é o do IBGE. Então, se alguma questão estiver inconsistente, você vem aqui nos sites oficiais e cita a informação correta quando abrir os recursos contra as questões, Porque às vezes em uma ou outra questão ela está equivocada e a informação correta está aqui no site da Prefeitura, do IBGE, da Câmara e etc. O local onde hoje se localiza a cidade, lá em princípios do século XVIII, existia uma lagoa chamada de Perdição. Vamos pedir o nome dessa lagoa, viu? Aí, tempos depois, o padre Francisco Tavares Arcoverde construiu a capela de Nossa Senhora do Bom Conselho, que dali surgiu um povoado com o mesmo nome, Bom Conselho. Em 1875, esse povoado foi elevado à categoria de vila com o nome de Princesa. E em 15 de novembro de 1938, pelo Decreto-Lei 1164, surgiu então o nome Princesa Isabel. O gentilicio que é princesense, e tudo que a gente já leu no site da Prefeitura, a Prefeitura replicou aqui, do site do IBGE, o IBGE na Prefeitura. Elevada à categoria de vila, com o nome de Princesa, em 26 de 11 de 1875. Em 1879, a vila é extinta e o território foi anexado a Piancó.
Aí depois ele foi elevado à categoria de vila, com o nome de Princesa, em 1880, se desmembrando de Piancó. Depois disso, em 1911, só tinha o distrito sede, né, dessa cidade. Nos quadros do recenseamento de 1920, ele tem 4 distritos: Princesa, Belém, São José e Alagoa Nova. E assim, em 1933 também com os 4 distritos. Em 36 e 37 só tem 5 distritos, né? Apareceu mais um. Então tem a sede, que é Princesa, Barra, Alagoa Nova, Água Branca e Tavares. Não tem os distritos de Belém e São José. Em 1938, o município passou a se chamar Princesa Isabel, no dia 15 de 11 de 1938. Os distritos de Alagoa Nova vai se chamar Manaíra e Barra vai se chamar Ibiapina. No período de 39 a 43, ele tem 5 distritos: Princesa Isabel, ex-Princesa, Água Branca, Ibiapina, ex-Barra, Manaíra, ex-Alagoa Nova e Tavares. Em 1943, Água Branca ela vai se chamar Imorote e Ibiapina se chamar Juru. Em 1948, Imorote vai se chamar novamente Água Branca, voltou para o nome de Água Branca. Em 49, é criado o distrito de São José, que é um ex-povoado, e vai ser anexado ao município de Princesa Isabel. Em 1950, o município é constituído de 6 distritos, né? Princesa Isabel, a sede, Água Branca, ex-Imorote, Juru, ex-Ibiapina, Manaíra, São José e Tavares. Assim permanecendo em divisão territorial em 1955. Já em 59, sai como município autônomo, né, emancipado, Tavares e Juru, lá de Princesa Isabel. Eles eram distritos e saiu de Princesa Isabel, Tavares e Juru, e formou o município de Tavares. Em 59 também se desmembra o distrito de Água Branca, que vai ser um novo município. Em 1960, o município de Princesa só tem 3 distritos: Princesa Isabel, Manaíra e São José. Em 1961, o distrito de Manaíra ele vai ser emancipado, né? E aí vai ser uma nova cidade. E em 1963 só tem 2 distritos: Princesa Isabel e São José. E assim vai até 1991. Já em 29 de 4 de 94, sai o distrito de São José, só fica o distrito sede Princesa Isabel, que o município de São José vai ser chamado de São José de Princesa. Em 2003, só tem o distrito sede, até 2007, né, também não tem outro distrito em Princesa. A alteração toponímica, que de Princesa para Princesa Isabel, em 15 de 11 de 1938, claro, em homenagem à Princesa Isabel. Os dados da cidade: o gentílico que muita banca pede é princesense, o aniversário é 18 de novembro e a população do último censo em 2022 é de quase 22 mil pessoas, né? Ou 21.500 ou 21.100. Vocês somente têm que arredondar esse número, porque as bancas pedem o gentílico, o aniversário, a população, a densidade demográfica, e se liga aí nas outras dicas. A densidade demográfica é de quase 58 ou quase 57. A população é de quase 21 mil pessoas, 21.100, né? 21.114 precisamente. Então é importante vocês memorizarem isso aí, escrever aí no caderno de anotações de vocês. Aqui a pirâmide etária mostra uma cidade jovem, com muita criança e adolescente de 10 a 14 anos. Em relação ao trabalho e rendimento, os trabalhadores formais de carteira assinada em 2022 têm um salário médio mensal de 1,6 salários mínimos. Já em relação ao pessoal ocupado, na cidade tinha 2.320 pessoas que têm empregos formais. A população que vive com até meio salário mínimo mensal é de 46,9%, ou seja, quase 47%. Em relação à porcentagem da população ocupada,
é de 10,99%. Já em relação à economia, aqui algumas bancas têm pedido esse PIB per capita, aí tem que memorizar. Em 2021 era R$ 11.215. O IDH é médio, 0,606. O total de receitas brutas realizadas de 110 milhões e o total de despesas brutas empenhadas 110 milhões, né? Aí nós vemos que as transferências correntes, né, em percentual em relação às receitas brutas correntes realizadas em 2023 foi de 87,04%, vinda do governo federal e do governo estadual. No que se refere à saúde, a mortalidade infantil em 2022 é 7,46 óbitos por mil nascidos vivos. É um índice assim razoável, não está nota 10, mas tem cidade com bem maior número, né, de mortalidade infantil. As internações por diarreia pelo SUS é de 37,9 internações por 100 mil habitantes e tem 18 estabelecimentos de saúde do SUS, né, que faz um brilhante trabalho tentando aí diminuir a cada ano a mortalidade infantil. No que se refere à educação, a taxa de escolarização de crianças e adolescentes do ensino fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, competência do município, e ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, também competência do município, é 95,7%. Então, 4,3% está evadido da escola, um dado de 2010 que pode ter mudado ou não. O IDEB dos anos iniciais é altíssimo. Gente, eu nunca vi um IDEB tão alto para anos iniciais, viu? Parabéns à cidade, à prefeitura, que investe muito na educação e também nos professores, né? Estão de parabéns, porque anos iniciais tem que estar com 6 em 2024. Em 2021 já tinha 6,6. Parabéns, né? A todos os profissionais da educação. Estou muito feliz de ver esse dado que eu nunca tinha visto assim, um dado tão importante em relação à educação no município da Paraíba. O IDEB dos anos finais, que é do 6º ao 9º ano, é 5,2, também é altíssimo, né, porque em 2024 é 5, em 2021 já tinha atingido a meta. A quantidade de matrículas no ensino fundamental em 2023 foi de 2.183 matrículas, competência do município. As matrículas no ensino médio, 860 matrículas, competência do governo do estado. Os docentes do ensino fundamental são 116 professores, né, que aqui é a competência do município, e do ensino médio são 80 professores. São 13 escolas do ensino fundamental, que é competência da prefeitura de Princesa Isabel, e o número de estabelecimentos de ensino médio são 3 escolas, competência do governo do estado. Em relação ao meio ambiente, o dado aqui do IBGE, nós vimos que a principal informação aqui é o bioma. Em 2019 estava classificado como Caatinga. Muitas bancas pedem esse bioma, viu? Então, memoriza aí, anota aí no seu caderninho o bioma. E se você quiser saber mais sobre os biomas do Brasil, eu tenho um vídeo no canal aí, né? E aí você dá uma revisada sobre esse assunto. É um vídeo curto, né, com os biomas do Brasil. Então, aqui em 2019, Princesa faz parte do bioma Caatinga. A área urbanizada é grande. A área urbanizada em 2019 é de 4,30 km². O esgotamento sanitário em 2010 estava em 57,1% da cidade. E a urbanização de vias públicas é um dado conflitante, porque 6,2% das ruas estavam urbanizadas, calçadas, né? É um dado de 2010. Geralmente esses dados têm uma proporcionalidade, né? Quanto maior esgotamento, maior a urbanização de vias públicas. Aqui está num inversamente proporcional. Em relação à arborização de vias públicas, em um dado de 2010 é de quase 90%, né? É uma cidade bastante arborizada. O sistema costeiro marinho não pertence por não ser litoral. Já que no território, o que é que eles podem pedir? A mesorregião, a microrregião, região imediata de influência,
a região intermediária, o território, tem muita aqui informação interessante. Então, o território, a área do território é 368,569 quilômetros quadrados. Tem essa a área, né, em quilômetro quadrado, anota aí no seu caderninho, mas principalmente a mesorregião, que é o Sertão Paraibano, a microrregião, que é Serra do Teixeira, a hierarquia urbana é Centro de Zona B e a região de influência é Serra Talhada, porém a região intermediária é Patos. E a região imediata, claro, Princesa Isabel. Aqui as bancas geralmente costumam pedir a informação da mesorregião. E todas essas informações aqui que eu falei. No site da Câmara Municipal de Princesa Isabel, ele replica o mesmo texto que tem no site da Prefeitura. Aqui no site da Câmara tem algumas informações a mais, né? Houve uma proclamação de território livre que ocorreu após a chamada Guerra de Princesa, que foi um acontecimento que possivelmente marcou a vida nacional, por ser considerado por alguns historiadores como o ponto inicial da Revolução de 1930, em que os coronéis de Princesa, revoltosos com a administração do então presidente da Paraíba, João Pessoa, resolveram proclamar a independência do território em relação ao estado da Paraíba, sendo a partir desta data subordinado diretamente ao governo federal. O território livre de Princesa ganhou projeção nacional e internacional. Tinha suas leis próprias, hino, bandeira, jornal próprio, ministros e até exército. Lampião recebeu o convite do delegado de polícia de Piancó para lutar contra os revoltosos de Princesa e o órgão da imprensa norte-americana Time dedicou uma longa matéria a respeito do território livre de Princesa, né? Então, aqui tinha o chamado Coronel Zé Pereira, que brigou com João Pessoa, né? E se proclamou ali um território independente, subordinado somente ao governo federal, e até Lampião entrou na história quando foi convidado pelo delegado de Piancó para fazer com que aqueles revoltosos de Princesa acabassem com essa revolta. Quando o presidente João Pessoa foi assassinado pelo advogado João Dantas, né, João Duarte Dantas de Teixeira, por motivos pessoais políticos, a força do movimento armado de Princesa se perdeu. O presidente da República, Washington Luiz, decidiu terminar com a revolta de Princesa e o José Pereira não ofereceu resistência. Conforme um acordo prévio, 600 soldados do 19º e 21º Batalhão de Caçadores do Exército, comandados pelo capitão João Facó, ocuparam a cidade em 11 de agosto de 1930, pondo fim oficialmente ao território livre de Princesa. O coronel Zé Pereira deixa a cidade em 5 de outubro do ano corrido. Depois de anistiado, em 1934, foi residir na fazenda Abóboras, em Serra Talhada, Pernambuco. Então, nós temos essas informações a mais que o site da Câmara traz. Esse é o site da Câmara de Princesa Isabel, né? Por causa do período eleitoral, neste ano, tá sem as informações do que a Câmara está fazendo. Porém, é um site muito didático, muito bom. A Câmara e a Prefeitura estão de parabéns, porque traz informações importantes para nós, concurseiros, aprendermos sobre a história e a geografia da cidade. Princesa Isabel é um município brasileiro do estado da Paraíba. Sobre a colocação dela em relação ao estado, vamos ver no final com o site do G1 Paraíba, que também as bancas pedem. Pode ser a 26ª ou pode não. É bom acompanhar o vídeo aí e ver no final. Ela está no sertão da Paraíba. A quantidade de habitantes já foi relacionada aqui, né, no site do IBGE. Distante mais ou menos 420 quilômetros de João Pessoa. Algumas bancas pedem essa distância. É a região geográfica imediata de Princesa Isabel, intermediária de Patos, e destaca-se principalmente no setor comercial e educacional. Tem até um campus do IFPB, né, lá na cidade de Princesa Isabel. Se localiza em cima da Serra do Teixeira, na sua parte mais ocidental, a 683 metros acima do nível do mar. Se originou o povoado do Bom Conselho
que conseguiu a emancipação política de Piancó em 1875 e em 1930 passa a fazer parte do território de Princesa, se desmembrando da Paraíba e sendo elevada à categoria de território federal, voltando a fazer parte do estado da Paraíba ainda naquele mesmo ano. Em 26 de novembro de 1875, a Lei Provincial 597, o distrito é elevado à condição de vila, que no entanto durou até 1879, quando foi integrado ao município de Piancó. Pela Lei 785, esse distrito vai se tornar novamente vila, com o nome de Princesa, e se desmembra de Piancó. Com relação à geografia, está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca. Então aqui nós temos que Princesa Isabel mostra um clima com média pluviométrica anual de 836,3 milímetros e temperatura média anual de 23,3 graus Celsius. Nós vemos que o período que menos chove aqui é o mês de agosto, né? E o período que mais chove é o de março. Então aqui nós vemos, de acordo com o Departamento de Ciências Atmosféricas. Vamos fazer um breve resumo sobre a cidade de Princesa Isabel. Nós temos aqui a vista de Princesa Isabel com a igreja matriz ao fundo. Estudamos sobre a bandeira, o brasão, o hino e o gentílico, né, logo no início do vídeo. O que as bancas pedem são os municípios limítrofes, né? Os municípios têm limites e esses limites com outros municípios, né? Os países têm fronteiras e os estados têm divisa. Então, na Paraíba, né, os municípios limítrofes de Princesa Isabel, do lado da Paraíba, tem Tavares, Manaíra, São José de Princesa, Nova Olinda, Pedra Branca e Boa Ventura. Já em Pernambuco tem Triunfo, Quixaba e Flores. Dependendo de por onde vai, a distância até a capital é de 420, 520, alguns sites dizem isso, né? E algumas bancas pedem. Então, nós temos aqui que o clima, que algumas bancas pedem, é clima quente e semiúmido. E a altitude é 683 metros acima do nível do mar, com algumas variações. No site da FAMUP, nós temos que a mesorregião é o Sertão Paraibano, a microrregião é Serra do Teixeira. Nós temos aqui a distância até a capital de 445. Os municípios limítrofes têm Tavares, Nova Olinda, Pedra Branca, Curral Velho, Manaíra, São José de Princesa. Aí vocês abram o mapa e procuram saber aí qual é o município limítrofe. Nos próximos vídeos sobre história e geografia eu irei colocar o mapa da Paraíba. A emancipação política é 18 de novembro de 1880. O local do município no início do século XVIII teve o nome de Perdigão, dado por alguns caçadores que, perdendo o rumo a seguir, chegaram àquela lagoa e se orientaram. Então, mais uma vez aí é bom lembrar disso aqui, que algumas bancas colocam. Foi nesse local que o padre Francisco Tavares Arcoverde construiu uma capela em homenagem a Nossa Senhora do Bom Conselho, que se estendeu ali ao povoado. Aí o nome de Princesa só veio em 1875, ele foi dado em homenagem à esposa do Conde de. Em 1930, o município de Princesa foi cenário de sangrentas lutas, nascido das divergências de José Pereira Lima, o coroné, na época prestigioso chefe político do município, com o governo do estado, seu João Pessoa. Doutor é quem tem doutorado. A vegetação é do tipo caatinga, arbórea, mata serrana. A temperatura média anual é de 26 graus Celsius, né? A padroeira aqui não tem, mas provavelmente é Nossa Senhora do Bom Conselho. Se não for, se coloca aí nos comentários, me dá essa informação, que é importante compartilharmos essa informação. Aqui no site princesa.maxima.inf.br fala sobre a emancipação política. Então, o município de Princesa Isabel se localiza no Alto Sertão da Paraíba.
sobre a terra do Teixeira. E aí nós temos que a história foi escrita e registrada, se inicia no século XVIII, quando Lourenço de Brito Correia recebeu terras doadas pelo governo da época como aquelas sesmarias. Ao longo dos anos se formou uma fazenda de criagados e plantações de lavouras que se tomou o nome lá do lago de Perdigão. Assim permanecendo durante 90 anos, quando em 1856 o padre Francisco Tavares Arcoverde, nascido em Patos de São José, atendendo o desejo dos moradores da região, com o apoio da família proprietária da fazenda, Natália Maria do Espírito Santo e seus filhos, ergueu uma capela e a dedicou a Nossa Senhora do Bom Conselho. Essa capela foi concluída e nela se originou seu primeiro batizado em 12 de dezembro de 1857. Pela lei municipal, passou a ser adotado com a data da fundação daquela que viria a ser a cidade de Princesa Isabel, sendo do município do mesmo nome. Do arruado que se formou em torno da capela se desenvolveu ao longo do tempo a povoação do Bom Conselho do distrito de Perdigão sob o governo de Vila de Santo Antônio de Piancó. A região se tornou uma grande produtora de algodão, o que permitiu grande expansão da população e riqueza, gerando forte interesse em se desmembrar e se tornar autônoma da Vila de Piancó, que sofria de estagnação econômica e social, mas detinha grande influência política junto ao governo da província e do império. Em 1872, começou a campanha pela separação da povoação do Bom Conselho, comandada por deputados provinciais do Partido Conservador. Somente em 26 de novembro de 1875, pela Lei 597, a povoação foi elevada à categoria de Vila da Princesa, em homenagem à Princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II. Essa lei emancipação tornou autônoma, independente e desmembrada da antiga ligação econômica, política e administrativa com a Vila do Piancó. E todos os residentes da nova vila e seu território passaram a denominação de princesenses. Quando em julho de 1876 se instalou o termo judiciário da Vila da Princesa, a população princesense comemorou com grandes festejos a conquista da independência. Esta data foi oficializada pela Lei Municipal 5 de 2018, que definiu as datas comemorativas do calendário oficial do município, e decretada como feriado municipal pela Lei Municipal 1630 de 11 de novembro de 21. A Vila de Princesa, independente, autônoma e emancipada, completa sua evolução administrativa e passa à categoria da cidade de Princesa. Na Lei 540 de 1921, da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Em 15 de novembro de 1938, a Lei Federal 1164, o município de Princesa se chama então Princesa Isabel. No site Paraíba Criativa, tem aqui muita informação importante sobre a cidade de Princesa Isabel. Ela está no Alto Sertão da Paraíba. O município é marcado por um dos episódios históricos mais peculiares do século XX no Brasil, a Revolta de Princesa. E a distância até a capital é 430 quilômetros. Acesso a partir da BR-230 até Patos, 110 com destino a Teixeira, a PB-306 para Juru e PB-426. Os limites geográficos municipais, ou seja, os municípios limítrofes, Tavares, Manaíra, São José da Princesa, Nova Olinda, Pedra Branca, Boa Ventura, Triunfo, Quixaba e Flores. O gentílico princesense, emancipação política 18 de novembro de 1921, a altitude é 690 metros acima do nível do mar, a vegetação é a caatinga, a hidrografia, bacia hidrográfica do Rio Paraíba, subbacia do Rio Piancó, os afluentes são Riachos do Bálsamo, Arara, Bruscas, Gravatar, do Vinho, do Caldeirão e Tapuio. O clima é quente e semiúmido, as temperaturas oscilam entre 15 graus a 32 graus Celsius, a economia é agricultura, pecuária e comércio, os feriados municipais são Festa da Padroeira e Emancipação Política. A história diz que Princesa Isabel é marcada por um dos episódios históricos mais peculiares do século XX no Brasil. Protagonizou a Revolta de Princesa, que foi um movimento que suas forças políticas a proclamaram independente da Paraíba e constituíram em Princesa um território livre. Ali, naquela região de Princesa, tinha um sítio, Lagoa da Fazenda,
foram encontrados traços da presença indígena com artefatos de cerâmica. Esses teriam sido os primeiros habitantes daquela localidade. Entretanto, sua ocupação territorial data de meados do século XVIII. A data mais prevista é 1766, quando se instalaram os primeiros sesmeiros, Lourenço de Brito Correia, José de Araújo Cavalcante e outros. Em 1766, Lourenço Brito Correia requeriu ao governo da Paraíba as terras em torno da Lagoa da Perdição, hoje o centro da atual cidade de Princesa Isabel. Tinha uma extensão de 19.800 metros, ou seja, 3 léguas antigas, por 6.600 metros, 13.068 hectares, que iam aproximadamente do Riacho Dantas, em Laje, até o Riacho Grande, em Várzea. O território seguia até a Escorregada, no Riacho Gravatar, indo pelo Riacho Tapuio, acima, até chegar ao sítio Jatobá, que é vizinho ao sítio das Trincheiras, onde retornava pela Serra do Gavião até chegar novamente ao Riacho Dantas. Dona Natália Espírito Santo é considerada a fundadora de Princesa Isabel, onde no início do século XVIII, no local conhecido como Lagoa da Perdição, foi construída a primeira fazenda de criação de gado da região. Em 1859, a cidade foi fundada quando foi erguida pelo padre Francisco Tavares Arcoverde a primeira capela, chamada de Nossa Senhora do Bom Conselho, que deu origem ao primeiro nome do município, Bom Conselho. O terreno onde a igreja foi levantada fazia parte do patrimônio de Natália Maria do Espírito Santo. Em 1875, o arraiá, também chamado de Fazenda de Dona Natália, foi elevada à categoria de freguesia de Nossa Senhora do Bom Conselho. É elevada à categoria de vila com denominação de princesa e em 1879 a Lei 659, a vila é extinta e aquele território vai ser anexado a Piancó. Em 1880 a vila volta a ser vila, né? Se desmembra de Piancó e em 1883 se torna comarca. Com o isolamento, as secas e os outros fatores, o seu desenvolvimento é retardado até a segunda década do século XX, com as obras promovidas no período do governo do presidente Epitácio Pessoa, que foi de 1919 a 1922, que teve no chefe político local, o Coronel Zé Pereira, importante parceiro. E a cidade de Princesa experimenta importante desenvolvimento econômico e social. A realidade urbanística, cultural, artística e educacional da cidade era mais desenvolvida do que outros municípios do interior do Nordeste. Em 21, no intervalo de 62 anos desde sua fundação, Princesa atingiu a sua independência administrativa, se tornando cidade e se preparando politicamente para em poucos anos entrar para a história. Em 540 de 21, levou a Vila de Princesa à categoria de cidade. Em seguida, pelo decreto 1164 de 15 de novembro de 1938, o município e a comarca passaram a se chamar, por fim, Princesa Isabel. Em 1930, a Princesa Isabel atravessa o seu período mais marcante, a Revolta de Princesa, que foi liderada pelo Coronel Zé Pereira Lima, que se insurgiu contra medidas econômicas e práticas políticas modernizadoras adotadas pelo então presidente da Paraíba, João Pessoa. O estopim para o rompimento do coronel com João Pessoa foi a decisão do presidente do estado de deixar de fora, na composição de uma chapa para deputado federal, o ex-governador João Suassuna, pai do escritor Ariano Suassuna e grande amigo de Zé Pereira. Foi um momento histórico para todo o Brasil, devido a um conflito entre o presidente do estado da Paraíba, João Pessoa, e o deputado estadual e chefe dos revoltosos, o coronel Zé Pereira. Princesa teria, então, a sua independência temporária da Paraíba declarada. O decreto constituía Princesa um território livre, com seu próprio hino, bandeira e exército. A separação do município foi publicada na primeira página do Jornal de Princesa, em 21 de junho de 1930. O Decreto 1, que proclamava autonomia política administrativa em relação ao governo estadual, porém subordinado politicamente ao poder político federal. Então, o decreto número 1, que proclama autonomia política administrativa em relação ao governo estadual, porém subordinada politicamente ao poder político federal.
Artigo 1. Fica decretada e proclamada provisoriamente a independência do município de Princesa, deixando o mesmo de fazer parte do estado da Paraíba, do qual está separado desde 28 de fevereiro do corrente ano. O movimento era semelhante a uma guerra civil e sofreu influências do contexto político nacional. O difícil relacionamento do estado da Paraíba com a cidade de Princesa Isabel, terra do coronel José Pereira Lima, passa a repercutir nacionalmente, e as marcas dessa crise política interna pautaram acontecimentos que eclodiram no estopim da Revolução de 1930. A representatividade histórica de Princesa para a atividade turística estabelece para estudiosos uma verdadeira fonte de informação a respeito da vivência das transformações políticas, culturais e sociais vividas no Brasil da década de 20 e 30. Princesa acompanhou ainda as transformações culturais vivenciadas no Brasil de 1920, o movimento modernista, da literatura, lá em São Paulo em 1922, a Semana de Arte Moderna, diretamente na Paraíba em 1924, através do coronel José Pereira, veio para Princesa um poeta pernambucano chamado Emílio de Miranda, que, inspirado nos manifestos culturais de 1922, criou o grupo literário Joaquim Nojosa, uma espécie de sociedade de letras. A cidade é conhecida pela atuação e disputa política das tradicionais famílias Pereira e Diniz. Princesa também é berço de filhos ilustres, tais como Dom Frei Antônio Muniz Fernandes, Alcides Carneiro, Benedito Batista Pereira e Francisco Soares de Araújo, canhoto da Paraíba. Famoso violinista e músico brasileiro, que por ser canhoto tocava com o violão invertido, mas sem inverter as cordas, pois precisava compartilhar o mesmo violão com seus irmãos destros. A base da economia local é o funcionalismo público municipal e estadual, as pensões e as aposentadorias dos idosos, o pequeno comércio, a agricultura familiar e a pecuária. Então, os ilustres, pode perguntar, viu? E essa aqui é a base da economia local. Os eventos turísticos, a festa da padroeira Nossa Senhora do Bom Conselho, como eu disse, festa da mandioca, festividades juninas, entre outras. Aqui o patrimônio arquitetônico, cultural, material é o Palacete dos Pereiras, Casarão da Freira, estátua do presidente Epitácio Pessoa, antigas usinas José Pereira Lima, Escola Gamimelo, Galeria Alexandrina Lima, Mausoléu Canhoto da Paraíba, Casa Praça 15 de Novembro, prédio do antigo Conselho Municipal e Fórum, prédio comercial, açougue municipal. As atrações turísticas naturais é a Cachoeira de Minas e inscrições rupestres. Os equipamentos culturais turísticos é a Praça Epitácio Pessoa, Praça de Eventos Natália do Espírito Santo. Em relação à população do censo de 2022, o G1 Paraíba diz que é de 21.114 pessoas, ou 21.200, 21.100, conforme você memorizar melhor. Algumas bancas pedem a colocação no estado. Em relação ao estado, é a 31ª cidade da Paraíba em número de população. Ela teve uma pequena queda de 0,45, na previsão do que seria o censo, e a quantidade de pessoas que moram por residência, na cidade de Princesa Isabel é 2,86 pessoas. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas. Isso me motiva a fazer mais vídeos assim.